Nosso tema de hoje, turma, é biotecnologias na recuperação de áreas degradadas, né? Na verdade, o uso da biotecnologia. É muito interessante, né? Eu estava preparando a live durante a semana e estava pensando que várias dessas biotecnologias nós já usamos tão habitualmente que a gente nem pensa como biotecnologia, mas são, né, são avanços bem importantes aí não só para a recuperação de áreas degradadas, mas para o meio ambiente como um todo. Boa noite, Nanda. Bem-vinda, querida. Então, pessoal, para quem aí não viu nenhum aulão nosso, meu nome é Flávia Pérez, sou bióloga, doutora em Ecologia e Meio Ambiente, pós-doutora em Recuperação de Áreas Degradadas, sou diretora do Instituto de Gestão Verde. Convido todos vocês para nos seguirem, porque o intuito é trazer conteúdo técnico de qualidade para contribuir aí para a nossa área que demanda tanto, né? Pessoal, então, hoje, como eu disse, vamos falar de biotecnologias. Mas o que são biotecnologias, né? Se a gente pensar fora do meio ambiente, a gente vai ver que as biotecnologias estão diretamente associadas à nossa vida. Mas o nosso objetivo aqui é usar a biotecnologia na recuperação de áreas degradadas, né? Na execução aí do nosso PRAD, né? Já falamos vários aulões aí sobre PRAD. Quem quiser aprofundar nesse assunto, com certeza acha vídeo aqui no nosso perfil trazendo um aprofundamento maior em PRAD, tá? Então, pessoal, qualquer área degradada, não só mineração, muita gente até hoje pensa que PRAD só precisa ser executado em mineração. É um erro pensar isso. Então, qualquer atividade que vá realizar intervenção ambiental, resultando em uma área degradada, ela é obrigada a recuperar. Por exemplo, construção de estrada, né? É um exemplo fácil porque a gente vê habitualmente. Então, você passa numa estrada, você vê lá um talude de corte, né, que foi feito para a implantação da estrada e ali precisa ser recuperado, não só revegetado. São coisas diferentes, né? Então, todas as áreas onde fizermos intervenção resultando em área degradada, o empreendedor precisa obrigatoriamente recuperar, seja esse empreendedor público ou privado, tá? Público também precisa seguir todas as normas da legislação. Então, outro exemplo, construir, né? Na verdade, eu construí, não. Estou prestando consultoria para uma empresa que está fazendo um parcelamento de solo e na abertura de estrada, de vias de acesso, nas estruturas básicas do condomínio, existem áreas que foram degradadas pela atividade, né? A empresa precisa apresentar o PRAD e executar o PRAD para recuperar essas áreas degradadas. Esse PRAD, pessoal, ele precisa ser extremamente específico para a área na qual estamos trabalhando, né? Nós já fizemos lá no escritório PRAD para recuperar áreas no entorno de curso d'água que foram alvo de garimpo ilegal. Então, essas áreas estavam assim numa situação muito ruim do ponto de vista ambiental, principalmente do meio físico, porque não houve ali um controle para intervenção ambiental e o PRAD foi um grande desafio, porque nós tivemos limitadores para recuperar. É por isso que o PRAD precisa ser elaborado no momento inicial do licenciamento, antes da intervenção ambiental ser realizada, né?
Por isso que toda vez que fazemos o processo de LP, que é licença prévia, vamos entregar um PRAD conceitual. Na fase de licença de instalação, que é LI, o PRAD executivo, para que as intervenções sejam feitas ao passo que a recuperação já vá acontecendo, tá? Qual que é a diferença para mineração? A mineração, nós sabemos que temos a obrigação de executar o plano de fechamento de mina, né? Na aula da semana retrasada, Luciana Conegundes, querida geóloga, na verdade, alô, é engenheira civil, pessoal. Se ela ver, ela vai ficar brava comigo. Mas ela é engenheira civil, especialista em geotecnia, e falamos muito aí sobre o fechamento de mina, né? O fechamento de mina implica na paralisação do empreendimento, descomissionamento das estruturas e posterior recuperação das áreas degradadas. Então, qual que é a diferença do PRAD geral e do PRAD para mineração? O PRAD para mineração, ele vai variar de acordo com as estruturas que vão ser descomissionadas. Então, se eu tenho no empreendimento uma barragem, eu vou ter que ter um PRAD específico. Se eu tenho pilha de estéreo, eu tenho que ter um PRAD específico para aquelas condições geotécnicas que sabemos que são muito específicas. Então, o PRAD para mineração, ele ganha essa especificidade porque ele precisa ser atrelado ao plano de fechamento da mina, tá? Mas todos os empreendimentos que causem intervenção ambiental gerando áreas degradadas são obrigados a elaborar e executar o PRAD, tá? Isso é uma condição do processo de licenciamento. E aí vocês me perguntam, ai, Flávia, mas perto do meu trabalho tem uma mina abandonada. Sim, pessoal, a gente encontra muita área que não foi devidamente recuperada, mas muitas dessas áreas ou são áreas muito antigas ou foram alvo de atividade irregular, tá? O correto é sempre recuperar a área degradada. O correto não, o que a legislação nos obriga, tá? E aí, nesse cenário do PRAD, a gente tem que se preocupar, primeiro, com o aspecto de segurança, né? Então, se eu estou falando de uma estrada que tem um talude, né? Cortei um talude na estrada ali, e eu tenho que me preocupar com os atributos de segurança desse corte, né? Que vai dar origem a esse talude. Então, a gente tem que ver a inclinação correta, os parâmetros de segurança geotécnicos. Por que eu estou falando isso? É muito comum a gente ter deslizamento de taludes cortados, né, de taludes de corte, por incorreção na inclinação. Eu tenho certeza que vocês já repararam, em estrada mesmo é muito comum a gente ver taludes extremamente inclinados, né? A gente tem uma norma aí que são 45 graus, porque quanto mais inclinado for o talude, mais suscetível ao deslizamento ele vai ser. Então, primeiro de tudo, pensar na segurança da área que vai ser recuperada. Então, parâmetros geotécnicos, comunidades do entorno, uso futuro dessa área. Então, temos que garantir que ali vai ser uma área segura, permitindo um novo uso, né?